no plano cartesiano, certo? Eixo X, eixo das abscissas, eixo Y, eixo das ordenadas. Aí temos lá um ponto que está representado com 5, 3. Isso quer dizer que o valor do X dele é 5, né? A abscissa é 5. E o Y vale 3. E a ordenada dele vale 3. Ok. Agora, tu imagina uma circunferência que esteja com o centro dela no ponto 0, 0. E que o tamanho do raio dessa circunferência seja de 1 unidade. Tá vendo ela ali? Isso é a nossa circunferência trigonométrica. E aí nós vamos ter ângulos que vai ser marcado como... Cada ângulo vai ser, na verdade, um ponto sobre essa circunferência. Como esse pontinho que eu destaquei ali. E determinado ângulo, cara, esse ângulo que seria um ângulo de, sei lá eu, 40 graus, 45 graus. Então, faz um determinado ângulo e aí vai ser um ponto em cima dessa circunferência trigonométrica, ok? E aí esse ponto, ele vai ter um valor de x, ele vai ter um valor de y, que nem aquele ponto lá, o 5, 3. Só que ele vai ser obrigatoriamente um ponto em cima dessa circunferência, que é a nossa circunferência trigonométrica. Só que nós não vamos ficar representando toda hora o plano cartesiano com x e y e outras marcações de x, não. Nós simplesmente vamos fazer, então, uma circunferência e uma cruz dentro dela, né? Que vai representar o eixo x e o eixo y. E os ângulos serão pontos em cima dela. Aí, o teu valor do x, essa abscissa, esse valor aqui do eixo x, ele vai ser, na verdade, o cosseno daquele ângulo. E o valor do y que nós encontrarmos aqui, o valor da ordenada, vai ser o valor do seno daquele ângulo. Só que isso não é assunto para agora, tá? Valor de seno e de cosseno nós vamos deixar para a próxima aula. Hoje nós vamos ver ângulos sobre essa circunferência trigonométrica, ok? Que ela é centrada na origem, no ponto 0, 0, e o tamanho do raio dela é de 1 unidade. Então imagina que esses pontos, ó, o ponto A seria o ponto de coordenadas 1 e 0, vai até o 1 e não sobe, não desce, né? O ponto B aqui em cima, ele seria de coordenadas 0, 1. 0 no X, nem para um lado, nem para o outro. Sobe até o 1. O C seria de coordenadas menos 1 e 0, né? Vai até o menos 1 no X, não sobe nem desce, está em cima do X. E o D seria de coordenadas 0, menos 1. 0 no X, nem para um lado, nem para o outro. Desce até o menos 1. Ok? Essa é, então, a nossa circunferência trigonométrica. Só que, para abreviá-la, nós sempre vamos fazer uma circunferência e uma cruz, né? No meio dela, representando o eixo X e o eixo Y. Beleza, galera? Bom, esses ângulos que nós vamos marcar sobre a circunferência, eles sempre iniciarão aqui no ponto A. Então, para cima, nós vamos ter aqui o que chamamos de primeiro quadrante. E aí você vai ter um ângulo de 10 graus, 20 graus, 30 graus, 45 graus, 50, 70, 80. Aqui em cima será o ângulo de 90 graus. Então, o primeiro quadrante são ângulos que estejam entre 0 e 90 graus. Aí, no segundo quadrante, é maior que 90 até 180. Aí, no terceiro quadrante, é maior que 180 até 270. E no quarto quadrante, é maior que 270 até 360, até completar uma volta. Certo? E isso, ângulos positivos. Se você tiver, por exemplo, um ângulo negativo, se você tiver um ângulo de menos 10 graus, tu vai fazer 10 graus, mas não começando ele para cima. Tu vai fazer 10 graus começando para baixo. E aí, menos 10 graus, ele está aqui. O menos 10 graus seria um pontinho do quarto quadrante, e não 10 graus aqui no primeiro quadrante, né? Aí vai existir o que nós vamos chamar de primeira determinação positiva. Sabe o que vai ser a primeira determinação positiva? Vai ser o ângulo que, sendo positivo, né, que você começaria por cima e chegaria até aqui no mesmo ponto, que seria o menos 10, né? Quem seria esse ângulo todo, que daria toda essa volta e chegaria nesse mesmo ponto aqui, do menos 10 graus? Seria o 350, né?
O 350 seria, então, a primeira determinação positiva. Então, o ângulo positivo, ele começa a marcação dele para cima. Se aparecer um ângulo que seja negativo, você vai fazer a marcação dele em cima dessa circunferência, só que fazendo a marcação dele, iniciando esses ângulos, esses valores para baixo, certo? Então, menos 10 é côngruo, é equivalente, né? É o mesmo que 350 graus. Nos exercícios, tu vai ver um pouco mais isso, tu vai se ligar sobre esses ângulos côngruos, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo de vários ângulos marcados sobre essa circunferência trigonométrica, né? Dando ênfase aqui àqueles 3 ângulos notáveis que tu já conhecia, o 30, o 45 e o 60. Claro, aqui é o nosso início, né? Então, 10 graus, 20 graus, 30 graus, que em radianos é π sobre 6, né? Aí o 45 graus, que em radianos é π sobre 4. Os 60 graus, que é π sobre 3. Os 3 ângulos notáveis, ok? E aí nós vamos ver mais tarde que cada um deles vai ter um simétrico no segundo quadrante, no terceiro quadrante, no quarto quadrante, que são esses que estão marcados. O simétrico dos 60 graus no segundo quadrante é o 120. O simétrico do 45 graus no segundo quadrante é o 135. E do 30 graus é o 150. Mas por que isso? Porque aqui você tem 30 graus. E aí você vai ter aqui também 30 graus. Tá? Nós vamos ver essa simetria já em outro slide. Então, aí você fez o 360 graus, que é o mesmo que 0 graus. 360 graus é fazer uma volta inteira e parar aqui no 0 graus. E se eu te pedir para marcar um ângulo de 390, o que tu vai fazer? Tu vai dar uma volta inteira, né? Você vai fazer 360, mas eu falei 390. Então tu vai continuar mais quantos graus? Mais 30, né? Se uma volta é 360 e eu falei 390, tu fez uma volta e sobrou 30 graus. Então o 390 vai parar no mesmo lugar que o 30. Eles são o que nós chamamos de ângulos côngruos, tá? São ângulos que vão parar no mesmo lugar. O 390 e o 30 são côngruos. É o mesmo ponto sobre essa circunferência. Só que um deu uma volta inteira e parou ali, e o outro parou de primeira. O 30 é o que nós chamamos de primeira determinação positiva. O 390 é a segunda determinação positiva. Vem cá, quem é que seria a terceira determinação positiva? Bom, tu já está aqui, né? Tu já fez uma volta e parou aqui. É só acrescentar 360. Se você pegar 390 mais 360, ou seja, mais uma volta inteira, quanto é que é 390 mais 360? Vai dar 750. O que quer dizer isso? Quer dizer, 750 graus dá uma volta inteira, 360. 2 voltas inteiras, 720. E aí vai sobrar 30 graus. Então ele vai parar de novo em cima do 30 graus. Todos eles são côngruos ao 30. Aí a primeira determinação positiva, segunda determinação positiva, terceira determinação positiva,